O universo não fala, mas deixa marcas. Entre bilhões de estrelas, galáxias distantes e mundos que jamais veremos de perto, existe um objeto silencioso que acompanha a humanidade desde o início. Um corpo celeste próximo, familiar, visível a olho nu e, ao mesmo tempo, profundamente misterioso. A Lua. Ela esteve presente nos primeiros calendários, guiou colheitas, inspirou mitos, marcou o tempo e, séculos depois, tornou-se o primeiro outro mundo que a humanidade conseguiu tocar. Neste vídeo, não vamos explicar um fenômeno específico nem resolver uma pergunta científica. Vamos apenas estabelecer um ponto de partida, algo mais fundamental. Por que começar olhando para a Lua? Porque ela é o ponto de partida ideal para compreender o universo? A Lua é próxima, mas nem por isso é simples. Quando olhamos para o céu, quase sempre é a Lua que chama nossa atenção. Ela muda de forma, cresce, desaparece e retorna. Parece viva, mas, ao contrário da Terra, a Lua é um mundo quase imutável. E é justamente isso que a torna tão importante. Na Terra, o tempo apaga rastros. O vento, a água, os movimentos da crosta e a vida transformam tudo constantemente. Montanhas nascem e desaparecem. Oceanos avançam e recuam. Crateras somem. Na Lua, não. Cada impacto permanece. Cada cicatriz é preservada. Cada marca conta uma história. A superfície lunar funciona como um arquivo do passado do Sistema Solar, um registro silencioso de eventos que moldaram não apenas a Lua, mas que nos permitem inferir a história da Terra e de outros mundos. Quando observamos a Lua com atenção, seja a olho nu, com binóculos ou através de um telescópio, estamos olhando para o tempo profundo. Estamos vendo evidências de colisões que ocorreram há bilhões de anos, impactos que aconteceram quando os planetas ainda estavam se formando. Crateras não são apenas buracos, são assinaturas de energia. São páginas de uma história escrita em pedra. Ao estudar essas marcas, aprendemos quando o Sistema Solar foi mais violento, quando se acalmou, e como mundos sólidos evoluem ao longo do tempo. Existe, porém, outra razão, talvez mais silenciosa, para começar pela Lua. Ela é observável. A Lua não exige grandes instrumentos, nem observatórios remotos. Ela pode ser observada com um telescópio amador, do quintal de casa, entre prédios, sob céus imperfeitos. E isso cria algo raro, uma ligação direta entre ciência e experiência pessoal. Nós podemos voltar a ela noite após noite. Podemos perceber como a iluminação muda, como uma cratera quase desaparece sob a luz direta e poucos dias depois ganha profundidade quando as sombras atravessam suas paredes. Podemos acompanhar o terminador avançando sobre a superfície, reconhecer mares, montanhas e crateras, e perceber que observar não é apenas olhar, é comparar, é esperar, é voltar ao mesmo lugar e encontrar algo diferente, mesmo quando o objeto permaneceu praticamente o mesmo. Talvez seja essa a principal razão para começar pela Lua. Ela ensina a observar. Antes de tentarmos compreender uma galáxia a milhões de anos-luz, podemos aprender a reconhecer uma cratera a poucos segundos-luz de distância. Antes de falar sobre mundos que talvez nunca possamos visitar, podemos conhecer um mundo que já tocamos. Antes de enfrentar escalas quase impossíveis de imaginar, podemos começar com algo que ainda cabe no nosso campo de visão. A Lua
É próxima o suficiente para ser familiar, mas complexa o suficiente para nunca se esgotar. E quando começamos a fazer perguntas sobre ela, quase inevitavelmente acabamos olhando além. Por que existem crateras? De onde veio a Lua? Por que vemos sempre praticamente o mesmo lado? Por que ela se afasta da Terra? O que suas rochas revelam sobre o passado do Sistema Solar? E o que aprendemos aqui que pode ser usado para compreender Marte, Mercúrio, asteroides e outros mundos? A Lua é o portal justamente por isso. Não porque contenha todas as respostas, mas porque nos ensina a formular perguntas, e a partir delas, o horizonte se amplia. Chegamos aos planetas, às estrelas, às nebulosas, às galáxias, a própria história humana diante do céu. É desse movimento que nasce o Silent Frames. Cada episódio é um enquadramento, um objeto, um fenômeno, uma história, ciência, observação, história e contemplação, mas sempre uma oportunidade de olhar por mais tempo e perceber um pouco mais. Quanto mais aprendemos a olhar, mais percebemos o quanto ainda existe para compreender. Por isso, começamos pela Lua. Não porque ela seja simples, mas porque está perto o bastante para que possamos aprender a observá-la. Ao olhar para o céu, entendemos o quão pequenos somos e, justamente por isso, o quão grandes podemos ser. O universo não fala, mas deixa marcas. Este é o Silent Frames. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir. Até a próxima!